Munir chega à casa do lago e pergunta a Sarp o que aconteceu. Sarp diz que o Nezir sequestrou a sua esposa e os seus filhos. Furioso, Sarp diz para Munir levá-lo agora até o Nezir. Munir diz: calma, calma, senhor Alp, fica tranquilo, não se descontrola, por favor. O senhor sabe que não vai conseguir escapar se levarem mesmo a sua família. A gente precisa pensar. Sarp diz que não pode ficar esperando sem saber onde está a sua família. Seda sai do quarto de Barra para ir ao banheiro e passa por Piril, Leila e os gêmeos. Piril diz a Leila que acha que aquele é o quarto, mas parece que precisa de autorização para entrar. Seda está na porta do banheiro, escuta o que Piril diz e pergunta o que ela quer ali àquela hora, tão tarde. Piril pergunta quem é ela. Seda diz que é amiga da Barra e pergunta quem são eles. Piril diz: sou a esposa do Sarp Sesmele. Seda fica surpresa e diz: o que você veio fazer aqui? Já roubou o marido e o pai dos filhos dela. Ela só tem a própria vida, ou você quer tirar isso também dela? Piril diz que não tem nada contra a Barra, que foi procurar a Sirin. Seda pergunta o que ela tem a ver com essa bruxa. Piril diz que vai fazer ela se arrepender. Seda diz que a Sirin já teve alta. Piril diz que tá tudo bem, agradece ela e vai saindo. Seda diz: mas eu posso te dar o endereço dela, se você quer mesmo se vingar. Eu te apoio, é sério, vai fundo. Swat encontra Munir e Sarp na estrada. Ele sai do carro desesperado perguntando onde está a filha dele e os seus netos. Munir diz que eles não estavam na casa, que devem estar bem, não estão mortos, mas que estão achando que o Nezir mandou sequestrá-los. Swat parte para cima de Sarp e pergunta onde ele estava quando o Nezir mandou sequestrar a filha e os netos dele. Enfurecido, Sarp diz: não encosta a mão em mim, seu asqueroso. A culpa é toda sua. Isso tudo aconteceu por sua causa, por causa das mentiras que você conta e não vem dar uma de surpreso. Swat diz: eu não te contei mentira nenhuma. O Munir foi até a casa da Barra e a Sirin falou para ele que a sua esposa e os seus filhos estavam mortos. Entendeu? Eu não estava mentindo para você. Foi a Sirin que inventou tudo isso. Você entendeu? Ou você acha que eu queria que a minha filha querida se casasse com alguém fracassado como você, sem nenhum centavo, seu idiota? Munir acalma os ânimos e diz a Swat que o melhor a fazerem é esperar para ver se o Nezir entra em contato com eles. Nissan pergunta se Elis acha que o pai dela gosta mais dos outros filhos. E Elis diz para ela não falar mais isso. Pergunta se ela não viu como o pai a abraçou e a beijou e diz que ele ama muito ela. Nissan diz que viu. E Elis pergunta o que ela acha então. Nissan diz: mas ele tá com outra pessoa, não tá com a nossa mãe. E Elis diz que não sabe muito bem para responder isso para ela, mas um dia o pai dela vai explicar, vai contar tudo. Nissan diz que tá bom, que vai esperar, e pergunta se podem contar para a mamãe que o papai apareceu quando ela voltar. E Elis diz que sim, que podem. Nissan diz que então vai contar, porque a mãe tem que saber disso e o papai também tem que falar com ela. Barra acorda, vê que Seda está dormindo. Pega o celular e envia uma mensagem para Arif perguntando se ele está acordado. Arif responde que não. Barra acha graça da resposta dele. Se esconde embaixo do lençol e liga para ele. Barra diz a Arif que mandou a mensagem porque sabe que normalmente ele não dorme tão cedo. Arif pergunta se aconteceu alguma coisa. Barra diz que não, é que está sem saber o que fazer e não sabe o que tem. Arif pergunta por quê, o que ela está sentindo. Barra diz que não aconteceu nada, que está tudo bem, só está lembrando das crianças agora e está morrendo de saudade dos dois. Seda acorda e fica quietinha escutando a conversa da amiga. Barra diz a Arif que tá bem, que tá só entediada de ficar no hospital. E agora tá melhor ainda porque eles estão conversando. Arif diz: ah é? Eu fico feliz. Eu também estava entediado, mas passou quando ouvi a sua voz. Ele pergunta se a Seda tá lá. Barra diz que ela tá dormindo, que o sono dela é pesado e não tá ouvindo ela. Barra diz: eu não ia ligar para você se não soubesse que ela tem um sono pesado. Ai, se ela me visse falando assim, eu não quero nem pensar. Ela ia me zoar pelo resto da vida. Arif pergunta o que a Seda fala para ela.
Barra disse que uma vez a Seida falou que ela tinha gostado dele desde o começo, quando o conheceu. E ela falou para ela que não era verdade. Mas ela nem se importou. Arif diz, mas isso era verdade ou ela se enganou? Barra diz, o quê? Arif, você acha mesmo isso? Você sabe que não é verdade. Eu não tinha cabeça para nada naquela época. Eu tinha sido despejada de casa com 2 filhos. A última coisa que passaria pela minha cabeça era ficar paquerando você. Por favor. Arif disse, mas você não gostou de mim? Barra diz, não acredito, você tá falando sério mesmo? Eu só te achava sempre muito sério, mas gostar de você demorou. Você fez eu me sentir diferente, de um jeito que eu não sei muito bem explicar. Nesse momento, Seida tira o lençol dela. Barra fica super sem graça e diz a Arif que precisa desligar. Arif pergunta o que aconteceu. Seida pega o telefone de Barra e diz a Arif, escuta aqui, olha que hora que é. Isso não é hora de conversar, tá? Depois, Seida diz a Barra, você não pode falar com ele mais cedo, hein? Eu tenho que descansar e vocês podem namorar outra hora. Barra diz, mas quem falou que eu tava namorando? Olha, eu só tava conversando de coisas sem importância para me distrair um pouco. Seida começa a zoar a amiga ainda mais, falando que ela disse para Arif. Barra diz, para com isso, Seida. Eu não acredito que você ouviu a conversa desde o começo. Você não tem vergonha? Por que você adora fazer isso comigo? Seida diz, viu? Eu fico aqui de acompanhante com você para te ajudar no hospital e ainda sou testemunha do seu grande amor, ou seja lá como você chama isso que está acontecendo. Barra pede para ela ficar quieta. Diz que tá velha para isso e pergunta se Seida acha que ela tá sendo muito idiota. Seida diz para a amiga não esquentar, que todo mundo fica assim quando tá apaixonado. Ela não é a única pessoa tonta no mundo. Seida diz que o Arif é uma ótima pessoa, que acha que ele é do tipo carinhoso mesmo e que sabe demonstrar o que sente com ações. Barra pergunta se então Seida acha que ela deveria ficar com Arif. Seida diz, mas é claro que sim. Swati chega em casa com Munir e Sarp e diz, eu nunca devia ter deixado a minha filha Piril ter se envolvido com esse idiota. Eu devia ter impedido esse casamento, ainda mais depois do histórico dela com o filho do Nezir. Sarp pergunta se ele não acha que é um pouco tarde para falar isso. Swati diz, você sabe que se não fosse por isso, não estaria assim envolvido na vida da minha filha. Isso tudo é culpa sua. Sarp diz que a culpa é dele, que foi ele que apresentou o Mert para Piril e a obrigou a se casar com ele. Sarp diz que a Piril contou toda a história para ele. Sarp diz, se não fosse por mim, seu asqueroso, a sua filha estaria morta nesse momento. Aquele maldito ia matar a Piril sem pensar 2 vezes. Você entendeu, seu imbecil? Swati e Sarp mandam o Munir ligar para Razin para saber sobre Piril e as crianças. Razin briga com os seus homens por terem atirado em tudo se o Sarp não estava na casa do lago. Munir liga para Razin e diz que quer a dona Piril e as crianças de volta agora, que é melhor ele voltar se não quiser que o matem. Razin diz que não estão com eles e pergunta se pode saber por que eles desconfiaram deles. Munir fica calado e Razin diz, por acaso o pai dessas crianças seria o Sarp Sesmele? Isso acabou de passar pela minha cabeça. Munir não responde e Razin desliga o telefone. Munir diz a Swati que Razin disse que não estão com eles, só que agora ele percebeu que o seu Sarp é o pai das crianças. Swati manda Munir procurar um hotel e ir rápido com o Sarp para lá, pois não é seguro ficarem ali. Folgada, Sirin diz que não está conseguindo dormir, então vai assistir televisão e pergunta se a mãe pode pegar uma fruta para ela. Dura, a Tice diz, você pode pegar. Sirin diz que não pediu nada demais para a mãe, mas tá bom, ela pode pegar. Enver vai até a cozinha e Sirin pede para ele levar água e uma maçã para ela. A Tice fica encarando Sirin. Sirin pergunta se a mãe vai ficar olhando para ela com aquela cara. A Tice diz, sim, eu vou ficar olhando e vai ser desse jeito daqui para frente. Sirin pergunta por quê. A Tice diz, você ainda pergunta? Depois do que você fez com esse tal de Swati? Dormiu na casa dele e aceitou um dinheiro. Que tipo de pessoas nós somos? Sirin diz, mãe, não vem falar comigo como se fôssemos a mesma pessoa. Você, eu e o meu pai não somos um só. A Tice diz, mas somos família.
Sirin diz: e daí? Amber retorna para a sala. Percebe o clima estranho entre elas e pergunta o que aconteceu. Sirin diz que também não sabe e diz: conta pra gente, mãe, por que você tá assim? Fala o que eu fiz dessa vez. A Tice diz a Amber que não é nada importante. Piril chega à casa de Amber e a Tice e diz pra Leila ir direto para casa. Piril diz que se perguntarem por ela, que Leila diga que a dispensou quando saíram da casa do lago e não tem ideia de onde ela está. Amber conversa com a Tice sobre contar a verdade para Barrar assim que ela chegar em casa. Amber diz que esses homens são perigosos, só poderão proteger a Barrar se ela souber a verdade e que agora o Sarp voltou de vez e não tem o que fazer. Sirin diz: ou ele não voltou totalmente, existe essa possibilidade, não é? Ele pode ter voltado, mas vai continuar com a esposa e com os filhos, não pode? Amber diz: ele veio aqui falar comigo, me implorando aos prantos. Ele só falou o nome da Barrar, do Doruk e da Nissan, você entendeu? Eu não acho que seja isso, senão para que ele veio aqui? Sirin diz que foi só o jeito de falar. Amber diz que acha que ela tá mentindo e manda ela falar agora para ele o que sabe. Nesse instante, batem na porta. Amber vai abrir e dá de cara com Piril e os gêmeos. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.